Olá, bem-vindo ao canal. Meu nome é Cássia e hoje eu vou conversar um pouco sobre utilizar múltiplos fios, fazendo com que seu projeto fique maior sem alterar pontos e a quantidade de carreiras. A gente tem momentos em que gostamos de um projeto, mas não nos agrada o tamanho final e ele ficaria muito melhor se fosse maior. Às vezes, o que a gente tem disponível no mercado não é o fio ideal em grossura e nos frustramos quando a gente quer iniciar um projeto, seja de vestuário, de decoração, e a gente não alcança aí o tamanho desejado. Com isso, vem aí a ideia de utilizar múltiplos fios e ele pode ser uma saída. E normalmente quem utiliza múltiplos fios para aumentar a grossura do fio, né, aumentar o tamanho do projeto, ele trabalha com retirando um fio de dentro do novelo e de fora do novelo. Ou então, a gente trabalha com 2 novelos. E aí, com isso, a gente consegue até um tamanho de projeto, mas às vezes dobrar a grossura do fio, ela não é suficiente para alcançar o tamanho que a gente precisa. Então, hoje eu vou mostrar uma técnica que triplica o tamanho do seu projeto, sem precisar novelar 3 fios, ou ter um trabalho maior aí de tirar um fio de dentro do novelo e outro de fora, que pode embolar um pouco. Então é bem interessante essa técnica. Mas antes de mostrar essa técnica, eu vou exemplificar o que eu tô querendo dizer com o aumento do tamanho, aumento da grossura do projeto. Então, com isso, eu tenho aqui um fio Anne, tá? Que seria considerado no barbante um fio número 2. Eu tenho aqui também um barbante número 6. E eu tenho aqui um barbante número 8. Como a gente pode ver, quando a gente aumenta o fio, a própria carreira ela aumenta de tamanho. Então é muito claro isso. Essa questão dos múltiplos fios, ela fica bem interessante quando, por exemplo, a gente só consegue encontrar fio 6, só consegue encontrar fio 8, a gente só consegue encontrar Anne no mercado, ou a gente já tem um estoque grande desses fios. O que eu tô tentando trazer para vocês é que a gente pode desenvolver projetos maiores através da utilização de fios mais finos. Então, por exemplo, se eu triplicasse o tamanho desse fio, eu ficaria com um tamanho semelhante ao barbante 6. 3 fios número 2 vai chegar no tamanho do fio número 6. Então, essa técnica ela vai fazer isso. Então, eu tenho aqui o mesmo fio da Anne, utilizado 3 vezes, ou seja, são 3 fios juntos para fazer esse projeto. E olha o tamanho dele, ele praticamente fica com o mesmo tamanho do fio 6. E, claro, o fio 8 e o fio 6, eles são fios quase iguais. A gente percebe aí que tem uma diferença entre eles de tamanho, mas eles são quase iguais porque são só 2 fios de diferença. E quando eu faço o aumento, né, utilizo 3 fios ao mesmo tempo para tecer essa carreira que eu fiz, eu consigo aí 18 fios. Olha que bacana. Então eu tenho aí 18 fios. Já tem um aumento bem maior aí das minhas carreiras. E se eu fizer isso também com o fio 8, olha que legal. Eu já tenho aquele fio de 24, 3 fios, número 8, vai dar 24 fios. Então eu já tenho um tamanho daquele fio espesso que vocês já conhecem, que às vezes é difícil de encontrar por causa dessa questão aí que a gente está vivenciando. E às vezes a gente só consegue encontrar 8 fios. Então, é possível fazer um crochê, né, um maxi crochê aí, se a gente utilizar 3 fios da mesma grossura do fio 8, por exemplo. Então, aqui eu quero mostrar para vocês que em um projeto em que, por exemplo, na Anne ficaria esse tamanho, né, você vai conseguir desenvolver um tamanho bem maior se você juntar 3 fios ao mesmo tempo. Então, essa é a ideia, essa é a técnica, e eu vou mostrar para vocês como é que utiliza essa técnica para desenvolver o seu projeto. Para desenvolver, eu vou pegar aqui um fio Anne, eu tenho um restinho de fio aqui, e eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer esse fio, somente esse fio, se transformar em 3.
É uma técnica muito simples e ela é muito interessante para você desenvolver seus projetos. Então, eu vou pegar aqui uma quantidade de fios, tá? Uma quantidade de fio, na verdade, e vou pegar aqui e dobrar ao meio. Então, eu vou mostrar aqui, olha, eu peguei o fio e dobrei ele, tá? Aqui tá a dobra. Eu vou fazer agora, com esse fio, eu vou colocar mais um fio aqui que vem do novelo. Então, eu garanti aqui que eu tenho 3 fios, né? Tá aqui a pontinha dele no meu novelo. Ele tá no finalzinho, por isso que ele tá todo enroladinho assim. Então, aqui eu já tenho 3 fios e aqui é o final dessa junção que eu fiz. Agora, a partir do momento que você criou o seu fio, independente se você pegou uma Anne, independente se você pegou um fio 4, um fio 6, um fio 8, independente de qual é o seu fio. Agora a gente vai descobrir qual é a melhor agulha para utilizar nesse fio. E como é que a gente percebe isso, né? É bem interessante, isso é para qualquer fio. Se você não sabe o tamanho dele e você não tem ideia qual é a grossura da agulha que você vai precisar utilizar, uma dica muito legal, por exemplo, eu vou pegar aqui uma agulha número 2,25. Essa agulha, para uma Anne, quando ela tá somente com um fio, é razoável, tá? Agora, essa agulha para uma Anne, quando ela está com... Olha, não consigo fazer, ela começa a sair. Ela não é suficiente para esse fio, ó. Tá? Percebe que ele pegou só um fio? Então, a gente consegue ter essa noção quando a gente pega o fio. Ele vai desfiar quando a agulha é muito fina pro fio. Então, por exemplo, então eu vou pegar aqui uma agulha 4,5, né? A agulha 4,5, ela não vai desfiar. Então, olha só. Ela não desfia meu fio. Eu posso brincar desse jeito e ela não vai desfiar. Só que a 4,5 pode não ser a ideal. Então, eu vou reduzindo. Eu vou pegar, ver se a 4, ela fica legal aqui, ou se ela desfia. Olha, essa agulha que eu tenho é a número 4. Ela também não desfia se eu utilizar ela para esses 3 fios. Então, é bem mais interessante. Mas eu vou tentar agora uma agulha 3,5. Quanto mais fina essa agulha for, mais bonito meu ponto fica. Isso no meu caso, que tem um ponto mais frouxinho. Então, olha só, eu consegui ver que ela é mais interessante para mim. Eu tenho uma agulha aqui, que é a agulha 3. Deixa eu ver aqui. Então, vamos ver se a agulha 3 dá certo aqui também. Ó, tá vendo? Eu não fiz nada e ela já desfiou. Então, eu sei que a agulha 3 é muito pequena para o meu projeto. Então, eu vou voltar para a agulha 3,5 e vou fazer aqui. Então, a agulha 3,5 é uma agulha ideal para mim. Quando a gente tem um ponto mais apertado, talvez seja interessante você usar uma agulha maior, tá? E eu vou fazer aqui uma correntinha, né? Vou fazer várias correntinhas com esse projeto. Eu não vou fazer nada, assim, nenhum projeto hoje, mas eu vou mostrar para vocês como eu trabalho com esses 3 fios. Então, já tenho aqui os 3 fios montados, vou fazer uma série de correntinhas até chegar no final desses 3 fios, aonde eu vou ter que puxar mais uma quantidade aí de fios para conseguir desenvolver meu projeto. Então, olha só, tô fazendo algumas correntinhas e vou continuar fazendo até chegar no meu projeto, na parte final. Olha só, tá acabando a quantidade de fios que eu juntei para utilizar agora. O que que eu vou fazer? Opa, vou desmanchar aqui só para mostrar para vocês. Então, fazendo aqui as correntinhas e vai chegar o momento em que eu vou precisar colocar mais fios aqui. Opa! Então, como que eu vou fazer? É bem tranquilo. Eu vou pegar, né? Eu vou passar esse fio que vem do novelo, vou passar dentro dessa curvinha aqui,
tá? Olha só. E vou transformar eles, tá vendo? Ó, tenho 2 fios aqui que eu estou puxando com a minha mão. E tem esse daqui, que é o fio do novelo. Então, eu vou fazer mais uma junção. Eu tô puxando cada vez mais fio do novelo, ele tá vindo, e logo em seguida eu vou juntar com o fio do novelo. Então, eu vou fazer mais algumas correntinhas para vocês entenderem que é assim que se faz. Isso você pode utilizar qualquer fio, tá? Olha só que bacana. Então, aqui, ó, vou te dar até, ó, uma visão do fio que tá vindo nessa junção de 3 fios. Então, eu não preciso me preocupar em pegar 2 novelos, puxar um fio de dentro e um fio de fora. Eu só tenho um fio que tá vindo do meu novelo, tá? E esse fio eu vou transformando em 3. Então, tudo que eu tenho que fazer quando chega aqui, eu puxo, né, ele de dentro dessa argolinha e formo mais uma quantidade de fios. E o mais legal, né, essa junção aqui, que acontece quando eu faço isso, né, essa junção que é essa daqui, que eu tô mostrando pra vocês, ela não aparece no nosso projeto, tá? Então, aqui, ó, eu não tenho nenhuma visão dessa junção. Fica um projeto muito bonito e você vai poder utilizar qualquer fio que você tenha. Então, se você só tem fios muito finos, você vai conseguir desenvolver um projeto maior trabalhando dessa forma. É bem bacana isso. E é isso. Simples assim. Gostou? Na descrição temos um link de vídeo de um suplá feito com essa técnica. Lá eu uso 6 fios de cleia para ficar na mesma grossura de um barbante do número 6. Então, se você se interessou por essa técnica, quer ver realmente como é que ela funciona na prática, clica lá e confere o nosso vídeo de múltiplos fios utilizando a cleia. Então, eu sempre misturo 2 cores e essas 2 cores, cada cor tem 3 fios. É bem interessante porque é um nível mais avançado do que o que eu acabei de mostrar, né? Porque é o fio, a cleia seria metade de um fio da Anne. Então, se eu fosse um barbante, ela seria um fio número 1. Então, eu precisei juntar 6 fios. É bem bacana essa ideia. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham dúvidas, sugestões de novos vídeos, pode deixar lá nos comentários, que a gente vai ter o maior carinho em responder. E eu agradeço muito pela oportunidade de mostrar essa técnica para vocês. E eu vejo vocês num próximo vídeo. Até mais!